Programação. Doutor Elismar, mais uma vez, boa tarde, né? Vamos dar início a esse bate-papo bacana, né? Eu gostaria que o senhor falasse aí sobre a sua biografia, né? Que eu sei que o senhor é filho da terra, né? De lá de Lagoa Clara, né? Se eu não me engano. Hoje advogado aqui no nosso município, né? Tem um bom conhecimento sobre a política local, presidente de um diretório partidário, né? Do pessoal de Macaúbas. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua biografia e apresentasse aos ouvintes, ao nosso público de casa. Boa tarde novamente, Júnior, ouvintes da Macaúbas FM. Pois é, eu sou filho da terra, sou natural de Lagoa Clara. Aqui eu aproveito para mandar um abraço para minha família e amigos lá de Lagoa Clara. Lá eu me nasci, me criei, estudei lá meu ensino fundamental. Aqui em Macaúbas eu estudei o ensino médio no Colégio José Batista, lamentavelmente fechado pelo governo do estado. Após terminar o ensino médio, fui para Salvador, cursei Direito na Universidade Federal da Bahia e estou aqui em Macaúbas de volta desde 2016. Desde 2016, advogando aqui na cidade e também como professor, mais recentemente como professor dos cursos técnicos do CETEP. E também estou como presidente do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade, que é um partido que, se compararmos com outras agremiações partidárias, é um partido jovem. O PSOL foi criado no âmbito nacional em 2004 e em 2014 nós trouxemos aqui para Macaúbas o PSOL e criamos aqui o Diretório Municipal do partido. Inicialmente foi teve como início, além de mim, Tiago Lima e Eduardo Lopes, que foram, digamos assim, os precursores do PSOL aqui na cidade. E de lá para cá estamos aí nesse processo de construção e fortalecimento do partido, com essa ideia e essa proposta de ser uma alternativa para a atrasada política macaubense. Olha, são exatamente 12h14 na Bahia. Doutor, hoje o nosso tema, né, é política macaubense, mas também não só macaubense, como também a política nacional. E fala-se muito nos últimos tempos, né, da necessidade de renovação na política em todo o país, né, em todo o Brasil. Doutor Elismar, como advogado, né, filho da terra e presidente de um partido político, como você analisa essa renovação aqui no nosso município de Macaúbas? Bem, Júnior, esse é um tema realmente importante. Renovar é importante. Se perguntarmos aqui para 10 ouvintes da Macaúbas FM, com certeza pelo menos 10 dirão que é necessário uma renovação na política. Contudo, não basta apenas trocar nomes, trocar Chico por Francisco. É necessário renovar as práticas, é necessário uma mudança mais profunda na forma de se fazer política. Isso vai desde a campanha eleitoral à forma de se governar um município. Um dia desse eu conversava com uma senhora aqui do município, uma das visitas que nós estamos fazendo aí do partido, na zona rural do município, e ela disse que Macaúbas é um ônibus sem direção, sem governo. E eu concordo com ela. Macaúbas é um ônibus sem direção, sem governo. Não existe um projeto político para o futuro de Macaúbas. A realidade é essa. Existe aqui só o momento, só o agora. Eles querem apenas o poder. Eu disse para ela que concordava com ela, mas a mudança ela tem que ser mais profunda. Não basta mudar o motorista desse ônibus, que é o município de Macaúbas, fazendo essa analogia. Nós precisamos trocar o ônibus. Então isso significa o quê? Trazer novas práticas para a política. Precisamos entender a política de uma forma diferente, não da forma que é visto hoje aqui em Macaúbas, é feita no dia a dia, com politicagem, com troca de favores. Precisamos de mudança de verdade. E aqui em Macaúbas essa renovação é necessária, até porque, se analisarmos aqui o histórico da política local, nós temos aqui 60 anos de duas famílias no poder, com raríssimas exceções nesse período, mas o panorama é esse. Isso não é bom para a democracia, é necessário oxigenar a política. E isso, como eu disse, não é apenas mudar o nome, não é apenas trocar Chico por Francisco. É necessário novas práticas políticas. E a juventude tem um papel importante nesse processo de mudança. Eu acredito nisso. São 12h16 na Bahia. Como se diz, né? Hoje temos aí, há 60 anos, duas famílias no poder, né, do município. Em 60 anos, eu posso se dizer, uma pequena frase, hoje temos que focar, né, na cultura. A cultura é a história do nosso município, né? Como se reflete ali no Ático, né? O Fundação Ático Mota, professor Ático Mota, não é isso? Não tenho muito conhecimento. Tá. Então o que acontece?
Hoje temos ali a Fundação Ático Mota, que já foi uma escola, né, no passado. É isso, um colégio. Hoje é um centro histórico, mas está ali abandonado. Aí eu me pergunto, eu fiz uma pergunta a um legislador do nosso município, né, ao presidente da Câmara, aqui, durante uma entrevista, onde eu perguntei a ele o porquê de não estar chegando verbas para aquele local, né? Para estar cuidando do aspecto daquele ambiente, que ali tem um museu que, se não me engano, está fechado. Entrei lá dentro, tem uma imagens onde está muito destinhorada, né, a biblioteca, como você cita aí. E eu fiz uma pergunta, o porquê? É porque aquilo ali não é algo do município, né? Não tem como receber uma verba para que aquilo ali se mantenha. Gente, a maioria das vezes temos que parar e acordar para a vida que a cultura, né? A história do município tá ali. Se aquilo ali morrer, morre metade de Macaúbas, pode-se dizer, da história do município. Então eu acho, doutor, de fundamental importância ter uma participação da política local para com aquele centro, né? Eu queria que o senhor me trouxesse, assim, uma informação mais detalhada, né? Com mais convicção sobre, hoje, como fazer para que aquele local, né, receba uma verba, quais são os procedimentos para que aquilo ali volte a reviver, né, volte a criar vida na história do cidadão macaubense e deixe de ficar abandonado e apagado, né, na memória da população, como dos novos que estão chegando agora, né? Os novos que eu digo que estão chegando agora são os adolescentes, os jovens de 15, 14, 12, 16, 18, que não conhece a história daquilo ali, não sabe como foi fundado aquilo, não sabe. Muitos falam, rapaz, esse negócio velho aí, não sei pra que serve, tal, diz que é biblioteca, eu até tenho medo de entrar. Eu já ouvi um adolescente dizer que tem medo de entrar ali dentro para ler um livro, porque a primeira vez que entrou ali se sentiu assustado, né? Então, precisamos de políticas que também olhem para a cultura do município, né? Não estamos aqui para falar mal de A, nem de B, nem de C, mas como fazer para chegar uma verba até aquele local e cuidar do aspecto daquele ambiente, né? Porque ali trata-se da história do município, né? E também pode trazer, né, mais conhecimento aos que estão chegando hoje na nossa cidade. Sem dúvida, Júnior, a cultura ela é importantíssima. Apesar dos ataques que a cultura e a educação, de um modo geral, têm sofrido nos últimos anos no Brasil e também em Macaúbas, é fundamental essa luta para fortalecer a cultura e, especificamente nesse caso da Fundação Ático, é fundamental sim que o município acompanhe de perto, possa fazer investimentos, destinar verbas para a fundação. Eu sei que a situação lá realmente é complicada da fundação, de completo abandono, isso é fundamental. Então investir em cultura, em educação é fundamental. A educação do município, você falou especificamente da fundação, mas é comum aqui em Macaúbas, por exemplo, o início das aulas e o início tardio do transporte escolar. Isso é um descaso completo com relação à educação. Os professores hoje de Macaúbas, por exemplo, têm algumas lutas e algumas pautas, como os precatórios do Fundef, que o atual gestor entendeu ainda que não deve ser feito o rateio, e também outras pautas importantes na educação. Mas, sem dúvida, educação e cultura são temas importantíssimos do município e tem que ser prioridade de governo, sem sombra de dúvida. São 12h21 na Bahia. Vou mandar um abraço lá para a turma que está em Porto Seguro ouvindo a programação, né? E especialmente até minha família, né? Mandou aqui, tô ligado na 103 FM, mandar um abraço aí a minha tia, né? Dona Elza, tá lá ouvindo a nossa programação, a Isa, Stephanie, toda a turma com o rádio ligado, ouvindo a nossa programação por meio de nossa plataforma digital no Extremo Sul Baiano. Um abraço. Olha, doutor, eu gostaria, né, que na sua avaliação como um presidente de um partido e um doutor, advogado aqui na nossa cidade, né, como deve ser a participação da sociedade nesse processo de mudança e renovação na política?
Júnior, a população ela tem uma participação central. A sociedade civil organizada ela está no centro dessas questões. Agora, quando a gente fala em democracia, é fundamental falar também da liberdade. A liberdade é pressuposto da democracia. E aqui em Macaúbas, especificamente, nós temos um sério problema com a liberdade das pessoas. Isso, de certa forma, decorre da própria carência de empregos aqui do município. E isso prejudica, impacta na própria disputa eleitoral. Então, como eu disse, a liberdade ela é pressuposto da democracia. As pessoas têm que ser livres para se posicionar, para votar, para tomar partido, para opinar. E o que percebemos aqui em Macaúbas é que muitas vezes essa liberdade é tolhida. Macaúbas é um município pobre, carente de empregos. Então, ano a ano, centenas de macaubenses deixam aqui a nossa terra para buscar oportunidade de trabalho em outros estados, seja na construção civil em São Paulo, no plantio de alho, cebola em Goiás, no próprio oeste da Bahia, na capital Salvador. E essa é uma realidade, é um dado aqui de Macaúbas, essa carência de empregos. E a prefeitura aparece nesse cenário como uma grande geradora de empregos. Isso aí impacta também na política local por conta das práticas que são feitas no recrutamento de servidores. Olha, são 12h23 na Bahia, né? E aproveitando a sua fala, né, doutor? Eu queria que o senhor fosse mais claro com relação a esse ponto, né? Quais são essas barreiras para uma mudança no cenário político? Pois é, Júnior, como eu disse, a carência de empregos, ela impacta. De que forma? Macaúbas é um município que tem essa deficiência, muita gente sai de Macaúbas com a realidade da nossa região. As pessoas vão procurar oportunidades fora do estado da Bahia. E aqui em Macaúbas, essa é uma realidade que a prefeitura acaba sendo a grande promotora e provedora de empregos no município. E nesse ponto específico a gente tem um problema seríssimo. Não há concurso público em Macaúbas. Podemos perguntar aos macaubenses qual foi a última vez que foi realizado um concurso público. O último que foi feito na gestão passada está sub judice, está na justiça. Então, a forma como é recrutado esses servidores impacta diretamente na disputa eleitoral e na liberdade das pessoas. Percebe-se que hoje temos aí, né, uma folha muito cheia no nosso município. Hoje temos mais contratados do que concursados, né, aqui em nossa cidade. Mas muitos municípios afora também tem muitos que têm muitos concursados e poucos contratados e mesmo assim também não dão conta da folha, né? São problemas decorrentes em muitas pastas que vêm se arrastando tanto na saúde, educação de todo o município brasileiro, né? Como aí ano passado tivemos aí 67 municípios, se eu não me engano, decretou estado de emergência, né? 67 municípios decretou estado de emergência nas contas públicas. E aí o pessoal disse, ano passado foi ano de crise, o governo está trabalhando porque Bolsonaro entrou e já botaram a bandeira política na frente. O Bolsonaro entrou e mudou tudo, o ano de crise passou e não sei o que, passou um ano de mandato e esse ano temos 252 municípios decretando estado de emergência na folha pública. Aí diz, mudou o quê? Cadê? Diz que o homem ia melhorar a crise. Se ano passado decretou 67, esse ano decretou 200. Triplicou. Desse jeito que melhorou a crise no país? Não. E a política, a política pública, quando se refere à política pública, a gente não se refere só a um político, não. A gente se refere à população, a gente se refere a um representante de bairros, né? Iremos chegar daqui a pouquinho nesse ponto, porque a política pública, ele engloba todos, né? Englobação de todos, de cada um. Cabe você, como se diz, cidadão, cobrar pelos seus direitos, né, doutor? E cabe também o nosso representante político exercer a função dele. Mas se você fechar os olhos para isso e deixar que as corram, como dizia minha avó, né, Dona Maria, lá no entroncamento do Jaguara, se deixar as coisas correr frouxa, vai ser do jeito que Mané quer, que João quer, e não é por aí. Entendeu? Doutor,
vamos voltar aqui a nossa pauta, porque eu acabo, às vezes, né, escorregando aqui, perdendo um pouquinho do foco da nossa entrevista. Mas a população tem falado muito da falta de concurso público em Macaúbas e o município circunvizinho, né? Você falou agora há pouco, mas eu quero saber, na verdade, como você analisa essa situação aqui no nosso município. Olha, Júnior, aqui em Macaúbas, e é uma realidade também de basicamente quase todos os municípios circunvizinhos, a ausência de concurso público é uma situação absurda. Macaúbas carece hoje de uma reestruturação administrativa. E as pessoas me perguntam, às vezes, como é que faz isso? É muito simples, é cumprir a lei. É cumprir o que está lá na Constituição Federal. A Constituição é muito clara que os cargos públicos devem ser providos mediante concurso público. E as contratações temporárias podem ser feitas, todavia, mediante também uma seleção pública. Isso é importante, Júnior, porque o cargo público não é do prefeito, não é de quem ocupa lá o assento no Poder Executivo. É um cargo público. E a pessoa vai ocupar aquele cargo para prestar um serviço público. Portanto, o acesso a esse cargo tem que ser democrático. Eu ouvi aqui uma entrevista com o secretário de administração um dia desse e fiquei estarrecido quando foi tratado desse tema. O secretário disse que o critério utilizado para contratar servidor temporário é a capacidade de cada um. Olha que absurdo, que coisa subjetiva. Quem avalia essa capacidade de cada um? Nós temos instrumentos para isso. O concurso público é um instrumento democrático, você vai ter ali critérios objetivos e vai permitir que todas as pessoas possam concorrer àquela vaga no serviço público. Então, concurso público, seleção para contratar servidor temporário é fundamental. Aqui em Macaúbas hoje, Júnior, a situação, o número de servidores contratados é elevadíssimo. Eu estive ontem verificando o site do Tribunal de Contas dos municípios da Bahia e em setembro de 2019 nós tínhamos, veja bem os dados, é importante que a população de Macaúbas ouça isso. Nós tínhamos em setembro de 2019 828 servidores efetivos, 828 servidores concursados, 138 servidores comissionados e 852 temporários, 852 servidores contratados. Isso é alarmante. Como um município, como um ente público, tem mais servidores temporários, mais servidores contratados do que servidores concursados. E o pior, essas contratações não é feita nenhuma seleção que garanta que todos participem possam disputar essas vagas. São contratações diretas. É indicação muitas vezes política. É o que nós chamamos de cabide de emprego. Essa é a realidade do município de Macaúbas. E a culpa, eu não estou aqui culpando o servidor contratado. Tem muita gente qualificada que é contratada e que está aí prestando um serviço público. Essas pessoas, na verdade, são vítimas, porque elas sequer têm o direito de participar de uma seleção. E não participando dessa seleção, com essa contratação direta, tem uma situação aí de vulnerabilidade desses servidores. Eu pergunto à população de Macaúbas, alguém que já viu greve, algum movimento de servidor contratado? Não tem, não podem fazer esse tipo de movimento. Não fazem porque são vulneráveis. Se amanhã eu for para a rua protestar porque a prefeitura não paga 13º, e não paga mesmo aqui em Macaúbas, a prefeitura não paga 13º, não paga terço de férias para o servidor contratado. Tem contrato que vai até novembro, a pessoa é contratada só em março do ano seguinte, não recebeu 13º, não recebeu férias, e essa é a situação, é um vínculo vulnerável. É um vínculo que a pessoa não tem segurança nenhuma, é diferente do servidor que é concursado, que ele pode parar suas atividades, pode protestar, pode pleitear ali um melhoramento em sua carreira. Então essa é a realidade. O servidor contratado também ele é prejudicado, porque a ele é negado alguns direitos trabalhistas. Aqui, imagine a própria prefeitura não pagar 13º salário aos servidores contratados. Essa é a realidade de Macaúbas. As pessoas precisam entender isso. É um dever do município, sim, pagar o 13º, pagar o FGTS. E o mais curioso, Júnior, eu como advogado tenho alguma experiência nessas ações e outros colegas também que eu converso sobre ações dessa natureza. Quando esse servidor contratado, isso é interessante, é importante que a população saiba disso. Quando esse servidor contratado vai à justiça, entra com ação judicial para pleitear na justiça o pagamento dessas verbas, o município, de forma, eu diria até ardilosa, apresenta uma defesa dizendo que essas pessoas não têm direito porque a contratação é irregular. Veja bem, é importante que a população compreenda. O município promove essas contratações diretas, não paga determinados direitos a esses servidores. E quando eles vão buscar esses direitos na justiça,
a prefeitura alega que não deve pagar porque o vínculo é irregular. Olha que absurdo, eu faço o vínculo irregular e depois estou me valendo desse vínculo irregular para não pagar direitos trabalhistas. Essa situação realmente é calamitosa. É importante, sem sombra de dúvida, Júnior, fazer concurso público, promover seleção pública. Agora em Tanque Novo, por exemplo, houve uma seleção pública para contratar servidor temporário. Foi um REDA realizado lá em Tanque Novo. Isso é importante, tem que ser elogiado. Aqui em Macaúbas nem isso tem, nem REDA tem. E assim, fortalecer o quadro de servidores públicos. Então você tem ali, fazer concurso, fazer seleção, pensar em um plano de cargos e salários para os servidores do município. Aqui nós não temos, basicamente o pessoal do magistério, os professores têm o seu plano de carreira, mas os demais servidores não têm plano de carreira. Tem servidor aqui em Macaúbas que teriam direito a receber um adicional de insalubridade, que trabalha em áreas insalubres e não recebem. Então é fundamental um plano de carreira também para os servidores do município, como forma de qualificar também esses servidores, instigar esses servidores a ter uma promoção na carreira, uma melhoria salarial, um avanço salarial, e também, como consequência, naturalmente, você tem a melhora do serviço público. O que a população, Júnior, tem que pensar é importante fazer concurso, porque o concurso é um instrumento que você garante ali a seleção dos melhores. Isso aí não é questão de emprego, não é beneficiar fulano ou cicrano, a gente não pode defender isso. A gente tem que defender o acesso democrático a esses cargos. E defendendo isso, naturalmente haverá, como consequência, um melhoramento no serviço público de Macaúbas. Você terá servidores com remuneração melhor, servidores que poderão reivindicar seus direitos de forma legítima. E o que não acontece em Macaúbas? Isso é uma questão central em Macaúbas e precisa ser pautado. O que eu fico indignado às vezes, Júnior, que é um tema relevante e se naturalizou. Parece que promover essas contratações temporárias, a Prefeitura de Macaúbas tem hoje 60% de servidores contratados diretamente, sem prévia seleção pública, sem concurso público, parece que é natural, parece que está certo e não está. É contrário à lei, por isso que no início da conversa eu falei, a reestruturação administrativa no município de Macaúbas passa primeiramente pelo cumprimento da lei, o que não acontece hoje, infelizmente. Olha, são exatamente 12h34 na Bahia, 12 horas e 34 minutos na Bahia, né? Dona Efigênia tá lá na sintonia, ouvindo a nossa programação. Quero mandar um abraço aqui todo especial, né? A Larissa, mandar um abraço também a Claudinha, a Ellen e a Carla Thaísa, né? Também ouvindo a nossa programação, né? Junto com a Dona Elza lá no extremo sul baiano, lá em Porto Seguro. Manda um abraço aí. Olha, o Rox Pereira, né? Ele manda aqui, excelente posicionamento do Dr. Elismar, né? Um jovem advogado com visão política evolutiva e moderna, né? Certamente tem muito a contribuir com o desenvolvimento do município de Macaúbas. A Macaúbas FM está de parabéns por promover um jornalismo sério com a participação de pessoas competentes. O momento político que vivemos é de colocar pessoas que conheçam da lei para administrar, pois é preciso atender os direitos das pessoas, né? E um comentário, né? Um posicionamento aí do Rox Pereira, participando aqui da nossa programação. Abraço, né? Ele também que é um grande colaborador aqui também do nosso município, também do município de Bipitanga, né? Um grande conhecedor de leis, né? Mandar um abraço aí a todos que estão ouvindo a programação. 12h35 na Bahia. Eu vou ali um breve intervalo, volto já, né? Acabamos aqui ultrapassando 6 minutos do bloco comercial. Vou ali, volto já. Não vou tomar suco de maracujá, não tô afim. A pressão sobe até às 13h20, né? Até às 13h20. Doutor Elismar, no próximo bloco, né? A pergunta que será feita que, mudando o tema da entrevista, né, iremos falar um pouco sobre os professores do município que têm reivindicado a divisão de um dinheiro do precatório do Fundef, né, e queria saber qual a sua posição sobre esse assunto, né, já que estamos falando de política macaubense. Eu volto já. Vapt. Você está ouvindo Jornal 103 Notícias, segunda edição. Suporte Loja, a loja que traz mais novidades para você. Venha já conferir a coleção de celulares 2020. Os aparelhos mais tops do momento você só encontra aqui. Venda de celulares novos e usados, peças, acessórios e muito mais. Manutenção especializada em todas as marcas, com o melhor preço e garantia. Se a sua tela trincou e o aparelho continua funcionando normalmente, a Suporte Loja troca apenas
apenas o vidro da tela. O seu celular continua original e você economiza até 70%. E atenção para mais essa novidade. Tá precisando de dinheiro? A Suporte Loja faz empréstimo com o seu cartão de crédito. Você recebe o dinheiro na hora e parcela em até 12 vezes. É sem consulta ao SPC. Venha conferir. Suporte Loja. Em Macaúbas, na Praça da Feira, no centro. Em Ibipitanga, na Rua Clériston Andrade, no centro. Vem pra Suporte Loja. Aproveite as ofertas dos supermercados Irmãos Ribeiro. Frango congelado Mauricéia por 6,59 o quilo. Feijão carioca fartura 1 quilo por 3,89. Óleo de soja 900 ml 3,99. Arroz chinês saquinho com 25 quilos 61,90. Tem leite longa vida Italac desnatado 1 litro por 2,99. Biscoito Marilã Cream Cracker 400 gramas por 2,49. Biscoito Cream Cracker Vitarella 400 gramas 2,49. Molho de tomate Fugini peneirado, sachê com 340 gramas, 99 centavos. Biscoito Vitarella Maizena tradicional ou chocolate, 400 gramas, por 2,99. Salsicha congelada Mauricéia, 4,99 o quilo. Toucinho, 8,99 o quilo. Cerveja Skol Lata, 350 ml, pack com 18 unidades, 31,90. Aprecie com moderação. Supermercados Irmãos Ribeiro e nossa rede, sempre o menor preço. Agora em Macaúbas, o Laboratório de Análises Clínicas BioCenter, para melhor atender Macaúbas e toda a região, está realizando todos os exames de sangue, fezes, urina, biópsias, espermograma e DNA. E tem mais, o Laboratório BioCenter dará a você 20% de desconto em todos os exames laboratoriais e não acaba por aí. Exames liberados até o meio-dia. E ainda o Laboratório BioCenter está com mais uma novidade. Aos sábados pela manhã, está atendendo o Dr. Sonilson Nardes, na área de dermatologia e clínico geral. Essas e outras novidades você encontra no Laboratório de Análises Clínicas BioCenter, situado na Rua Castro Alves, próximo à Ótica Macaúbas, em Macaúbas, Bahia. Contato 77-99814-4198. Alternativa Veículos. Os melhores consórcios e financiamento de veículos estão aqui. Condições imperdíveis, com aprovação rápida e parcelas que cabem no seu bolso. E tem mais. A Alternativa Veículos garante um super desconto para produtor rural ou empresa. É a oportunidade de carro novo para você, sua família ou sua empresa. Tá esperando o quê? Faça agora mesmo seu consórcio ou financiamento. Fone WhatsApp 779-9964-4850. Avenida Professor Ático Mota, Macaúbas, Bahia. Alternativa Veículos, a sua melhor opção. Domingo, o sonho do carro 0 km vai se tornar realidade. Tem um Onix 0 km no quarto sorteio Ouro Branco da Sorte. É você de carro novo por aí. E ainda R$3.000 no primeiro sorteio, 4.000 no segundo, 5.000 no terceiro, além de 20 prêmios de R$500 pelo Giro da Sorte. Pra concorrer é fácil, invista apenas R$5. Comprando você ajuda a Associação de Amparo Social de Guanambi. Acompanhe ao vivo pelo canal Ouro Branco da Sorte no YouTube ou pelas rádios de toda a região. Tá precisando de dinheiro? A Suporte Loja empresta para você. Empréstimo pessoal, rápido e eficaz com o saldo do seu cartão de crédito. Leve R$500 em dinheiro e pague só 12 de R$54. Precisa de mais dinheiro? Não tem problema. Na Suporte você leva R$1.000 e paga só 108 por mês. Precisou de 3.000? Paga só 12 de 325. Consulte outros valores. Não fique sem dinheiro. Vem pra Suporte Loja. Empréstimo rápido e pagamento facilitado no seu cartão de crédito. Você está ouvindo Jornal 103 Notícias, segunda edição. 103,9. Seja repórter da sua rua, do seu bairro. Coloque a boca no trombone aqui no nosso plantão de rádio jornalismo. 103 Notícias. Júnior Porto, ele não tem medo de falar a verdade. O abacaxi que tá aí precisando ser descascado pelo poder público, pelas autoridades competentes. Conta pra gente e nós iremos, claro, estar te dando vez e voz aqui no nosso programa. Jornalismo sério e compromissado com você. Vem comigo, porque o olho é grande, mas a boca é maior ainda. Muito bem, na Bahia são 12h41. São 12h41 na Bahia, né? Estamos de volta. Hoje batendo papo com o doutor Elismar, né, Oliveira. Doutor, dando continuidade, né, ao nosso bate-papo,
falando um pouco sobre a questão do precatório do Fundef, né? O que os professores do município, né, têm sempre reivindicado aí, a divisão de um dinheiro do precatório do Fundef, né? E eu queria saber qual seria a sua opinião, né, sobre esse assunto aqui no nosso município. Pois bem, Júnior, esse é um tema relevante e que tem pautado as discussões em Macaúbas nos últimos tempos, nos últimos meses, até mais de um ano. O que é esse precatório do Fundef? Para que os ouvintes da Macaúbas FM compreendam do que se trata, na verdade o município de Macaúbas moveu uma ação contra a União, contra o governo federal, para ficar mais simples o entendimento, pleiteando o pagamento de uma diferença do Fundef, que era o antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, que recentemente foi substituído pelo Fundeb. Então o município de Macaúbas pleiteou na justiça no ano de 2003, moveu essa ação judicial, para receber essa diferença de repasse do Fundef que o governo federal não fez ao município de Macaúbas do período compreendido do ano de 1998 a 2002. Esse processo, depois de muito tempo, sabemos como é morosa a justiça no Brasil, ele chegou ao fim agora, recentemente, e a prefeitura de Macaúbas recebeu, segundo informações, um valor superior a 36 milhões de reais referente a essa diferença do Fundef. E o que é que acontece hoje? Os professores, de forma legítima, absolutamente legítima, e um pleito bastante razoável, não só aqui em Macaúbas, como em todo o Brasil, em que os municípios receberam essa diferença do Fundef, estão pleiteando, Júnior, o rateio de 60% dessa verba. Ou seja, a divisão de 60% dessa verba que foi recebida pelo município, que chega a 36 milhões, para os profissionais de educação, para os professores do magistério. Porque a lei que tratava do Fundef, a Lei 9.424 de 1996, ela dizia lá no artigo 7 dessa lei que os valores oriundos desse fundo do Fundef, 60% seria destinado para a remuneração dos profissionais do magistério, em efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental público. Então, ora, se a lei dizia lá que 60% era para os professores do magistério e esse dinheiro decorre da diferença do Fundef, é razoável que esse dinheiro seja rateado para os profissionais que exerceram o magistério à época. Bastante razoável. Mas os professores têm enfrentado aqui no município a resistência do atual gestor, que se vale, inclusive, de uma recomendação do Tribunal de Contas, do sentido que não seja feito esse rateio, só que a recomendação do Tribunal de Contas não tem caráter vinculante. É necessário analisar juridicamente o pleito dos professores, é um pleito legítimo. Algumas prefeituras, inclusive, já pagaram esse valor. Então, é um pleito, como eu disse, legítimo dos professores, que pleiteiam um rateio de 60%, e eu acredito que um governante ele deve sentar com o sindicato da categoria, com os interessados, os professores, e dialogar o tema e chegar a um entendimento. Porque o pleito é justo, o pleito de divisão de 60% do servidor, da diferença do Fundef, né, para os professores do município, é um pleito legítimo. E que acredito que deve ser atendido. Aqui o problema da educação do município, Júnior, a gente está falando aqui da diferença do Fundef. Mas a educação não é prioridade aqui no município. Isso é muito claro. Eu falei mais cedo, por exemplo, o transporte escolar do município. Principalmente na zona rural, que é muito afetada. Eu conheço a região de Lagoa Clara. Normalmente as aulas começam e o transporte ele começa uma semana, 2 ou até 3 semanas depois. Eu estive com o secretário de Educação do município, né? E ele me falou qual foi o problema dessa situação, né? Porque a empresa que ganhou, eu vou explicar aí aos ouvintes de casa, a empresa que ganhou a licitação, né? Ganhou a licitação, não é isso? Ganhou a licitação da reforma dos ônibus, é uma empresa de Guanambi. E quando foram levar os ônibus, não levaram todos, levaram 3, depois voltaram, pegaram mais 4, depois levaram buscaram o restante, né, para a reforma. Segundo o secretário de Educação, né, essa última segunda que tivemos aí, né, se eu não me engano foi dia 23, não é isso? A última segunda-feira foi 23, né? 23 ou 24? Início das aulas? Não, essa última segunda-feira que tivemos foi dia 23. Eu acho que sim, 24, por aí. 24. Isso, 24. Os ônibus chegaram, né? Os ônibus iriam chegar nessa última segunda de feriado.
por conta para quando retomar aí as aulas após o carnaval, os ônibus estiverem rodando. Segundo ele, os ônibus iriam chegar, né, dia 24, creio eu que já deve ter chegado, né, para dar início às aulas, né, para alguns alunos já começar, né, estar usando aí o transporte escolar, né, nessa questão aí, procuramos buscar uma fala aí do secretário e obtivemos, né, essa questão. E agora foi feito aí também, né, uma chamada aí para a nova licitação, né, as novas licitações aí que vão acontecer para a merenda escolar, né? Eu vou trazer mais detalhes segunda-feira. Fica à vontade, doutor. Olha, Júnior, esse tema é importante. Essa justificativa da prefeitura é recorrente. Problemas com a licitação. Foi assim no primeiro ano, foi assim no segundo ano, foi assim no terceiro, foi assim no quarto. É muito problema com licitação. Isso é falta de planejamento, Júnior. Isso não é problema com o processo licitatório. O problema é que as aulas vão começar em fevereiro e a licitação é feita pouco tempo antes. Isso tem que ser feito com antecedência, porque pode haver recurso no processo licitatório, pode surgir problemas durante o processo licitatório, então isso tem que ser feito com antecedência. Não há justificativa para isso. O problema é definitivamente a falta de planejamento, é a falta de prioridade. A educação não é prioridade em Macaúbas, assim como outros temas não são prioritários aqui no município de Macaúbas. Então nós temos a questão do Fundef, tem a questão do transporte escolar. As escolas da zona rural, principalmente na zona rural, Júnior, são abandonadas. Eu que sou lá de Lagoa Clara, tem alunos em Lagoa Clara estudando em casa alugada. Você imagine, século XXI, 2020. Eu, quando estudei lá no ensino... Esse é um problema antigo. Quando eu estudei lá, eu cheguei a estudar também em uma casa alugada. Tinha aluno lá que estudava em padaria. Tinha aluno que estudava em um bar, que foi desativado e funcionou como escola. E até hoje, 2020, tem aluno estudando em uma casa alugada. Isso é em Lagoa Clara, mas acontece em todo o município. Então, falta prioridade. Não é prioridade. A educação não é prioridade do município de Macaúbas, porque a educação ela liberta as pessoas. E também sobre os professores tem um tema interessante, que é a questão do piso salarial do magistério. O professor ele tem direito ao recebimento de um piso, que é uma lei federal, que todo ano esse piso é atualizado. E aqui em Macaúbas, o professor que exerce 40 horas, né, que tem uma jornada estendida, isso está previsto no plano de carreira, a prefeitura não remunera esses professores de acordo com o piso. Não paga o piso integral de 40 horas. Paga o piso de 20, um adicional. Então, assim, a falta de compromisso com a educação, os resultados estão aí. A educação de Macaúbas vai de mal a pior. Essa, infelizmente, é a realidade do nosso município. Precisamos avançar, precisamos discutir educação, e política é isso. As pessoas hoje querem demonizar a política, mas a política é o espaço para discutir esses temas. As pessoas têm que parar. Quantas vezes eu já não vi lá na minha região e em todo o município, um irmão brigando por outro durante as eleições. Isso é feio, isso é baixo. Um amigo que deixa de falar com o outro por conta da disputa eleitoral, porque fulano apoia A e ciclano apoia a B. Isso é inadmissível. A gente precisa, no período eleitoral e durante todo o tempo, pautar os temas importantes do município, discutir esses temas, pensar um futuro para Macaúbas. E não apenas no ano de eleição, nesse jogo de cartas marcadas, que no final são as duas faces da mesma moeda que está em disputa no jogo eleitoral. Precisamos avançar. Política é algo sério. E precisamos tratar a política dessa forma, com seriedade e discutindo temas relevantes do município. São 12h51 na Bahia, 12h51. Doutor, voltando ao tema anterior, né? Eu queria saber qual a sua avaliação na política dos povoados da zona rural e bairros da sede, né? Aqui do nosso município. Qual o papel dos líderes comunitários nas eleições, já que estamos falando de política macaubense, né? E a política também em todo o país, né? Porque o líder comunitário é o cabeça ali do bairro, né? Como se diz, né? É o presidente um presidente de uma associação de bairro, é aquele que sempre toma o peito nas frentes, bota o peito na frente, né? E diz assim: eu vou botar um projeto aqui para tirar essa garotada da rua, né? Vou trazer aqui um projeto que traz um sopão para distribuir no fim de semana. Esse é o chamado líder comunitário, né? E esse tem seguidores em todos os bairros. E é esse que é o procurado no momento de campanha, no período eleitoral, para ser o famoso
cabo eleitoral, porque o candidato vai dizer, aquele ali me dá 100 votos. E tem que haver uma diferença e um entendimento em que o líder comunitário, ele tem que usar, né, de boa fé para com cada cidadão que reside ali naquele bairro. De que forma? Porque ele está apoiando um candidato, né? Ele vai fazer a cabeça do cidadão para que vote no candidato dele. Mas tem aquele que às vezes não vai querer apoiar ninguém. E assim ele saiba instruir a população, a comunidade em que vote em quem tenha boas propostas e melhorias para o nosso município, né? O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Júnior, os líderes comunitários exercem um papel importante, desde que essa liderança seja realizada com boa fé, com decência, com honestidade, pensando nos problemas da comunidade e não pensando em si próprio, que muitas vezes acontece. Como você disse, esse líder muitas vezes acaba se convertendo em um cabo eleitoral. E nem sempre os interesses buscados por esses líderes comunitários são interesses legítimos, em prol da comunidade que ele mora, da zona rural, do bairro da sede. Precisamos dialogar isso, falar das lideranças comunitárias, que são figuras importantes, normalmente presidentes de associações, que têm uma função social, um papel, são aquelas pessoas que encaminham as demandas da comunidade, dos bairros, ao poder executivo, ao poder legislativo. Agora, essa liderança ela tem que ser exercida com decência. E pensando, acima de tudo, na coisa pública, no interesse coletivo, e não no interesse individual, de se beneficiar, de conseguir alguma vantagem, uma troca de favor. Isso aí deve ser rechaçado pela população, e a população precisa analisar quem é esse líder, essa pessoa me representa, quais interesses esse líder da minha comunidade, do meu bairro, ele está buscando. São os nossos interesses ou são os interesses individuais dele? Isso é importante, essa reflexão é fundamental. Agora eu não desconsidero a importância dos líderes comunitários, desde que, como eu disse, essa liderança seja exercida com boa fé, com decência, com honestidade. São exatamente 12h54 na Bahia, né? Mandar um abraço todo especial, né? A Genilda, mandar um abraço, Genilda, tá com o rádio ligado. Mandar um abraço também especial a Jaqueline, né? Mandar um abraço especial também aí a Maria Vitória, toda a turma com o rádio ligado ouvindo a nossa programação. Um abraço aqui especial do Júnior Porto, 12h54 na Bahia. Doutor, sobre a questão, né, de zona rural, né? Falando um pouco da zona rural do município, qual a sua avaliação sobre o cenário atual em Macaúbas e o que deve ser prioridade? Júnior, o que nós percebemos aqui, analisando o cenário político de Macaúbas, é que essa gestão, e outras anteriores, não prioriza a zona rural. A zona rural do município não é prioridade, infelizmente. E temos que pensar, o cidadão que mora aqui na sede, eu, por exemplo, resido aqui na sede do município, apesar de ter meus vínculos e minhas raízes lá em Lagoa Clara, mas temos que pensar que de cada 3 macaubenses, 2 residem na zona rural. Então a zona rural do município deve ser prioridade de governo. Nós temos aí, a realidade hoje é essa, estradas vicinais deterioradas. Essa é a realidade da zona rural do município. Quem trafega aqui pela zona rural, pelas estradas vicinais, por exemplo, esse trecho aqui até Lagoa Clara, depois até Igaporã. Inclusive, Macaúbas perdeu 1/5 do seu território por omissão dos políticos locais. O município de Macaúbas ia até a divisa com Igaporã. Nós perdemos essa parte sul do município, que chega a quase 20% do território. Trafegando por essa estrada, a gente percebe a diferença. Quando chega na divisa de Macaúbas para o município de Riacho Santana, é outra estrada. Você tem uma estrada de terra, mas com investimento, com terraplanagem, uma estrada com a melhor qualidade. Então até lá na ponte do Rio Santo Onofre é uma estrada. Passou da ponte do Rio Santo Onofre, você tem outra estrada até Igaporã. Então é assim, a falta de prioridade. A zona rural não é prioridade. O que as pessoas falam aqui em Macaúbas é que há um investimento até demasiado, muitas vezes na sede do município, que é o local em que você pode fazer o que as pessoas chamam de maquiagem, todo mundo vê. Mas a zona rural onde as pessoas vivem de verdade, 2/3 do município de Macaúbas moram e residem na zona rural. Então nós temos o problema das estradas vicinais, nós temos o problema que na zona rural é mais forte ainda do atraso no transporte escolar. Nós temos nos PSFs da zona rural, é recorrente, eu escuto essas reclamações, falta dentista.
nos PSFs da zona rural. Falta médico muitas vezes. Às vezes você tem um profissional contratado, recebendo bem da prefeitura, e o médico não pode se deslocar até determinado povoado por falta de transporte. Tem médico que está se recusando, e com razão, a fazer esse deslocamento, a trabalhar em algumas comunidades, porque não tem uma estrutura adequada, não tem sequer ar-condicionado no carro. Então, isso aí tudo está entrelaçado, esses temas, como, por exemplo, a agricultura familiar. Uma gestão séria no município como o nosso, que nós temos 2/3 da população vivendo da zona rural, vivendo na zona rural e vivendo da roça, do trabalho campesino. Priorizar a agricultura familiar, os pequenos produtores rurais, é fundamental. Uma gestão séria em Macaúbas, Júnior, deveria criar uma super secretaria de agricultura e focar, sim, nos investimentos na agricultura familiar e nos pequenos produtores rurais do município. Macaúbas não produz quase nada, Júnior, por falta de investimento. Tem muita gente aí, eu vejo em várias localidades fazendo seus investimentos, mas falta às vezes uma assessoria, falta profissionais. Isso custa muito pouco para o município. E ainda que custe muito, é um investimento necessário, porque você vai gerar renda para essas pessoas. Macaúbas deveria ter uma super secretaria de agricultura. Um dia desse conversava com uma servidora do município, e ela me disse que muitas vezes falta transporte para fazer as diligências na Secretaria de Agricultura na zona rural. E nós sabemos que essa é a realidade. Então, uma secretaria estruturada, com profissionais, com agrônomos, com técnicos, para assessorar o pequeno agricultor, o agricultor familiar, os pequenos produtores, criar vínculos com as associações da zona rural, as cooperativas, esse é o caminho. É uma saída para desenvolver Macaúbas, para produzir mais. Tem muita gente interessada nisso, Júnior. É fundamental a participação do poder público. O poder público é muito ausente nesse aspecto. E um ponto relevante também, Júnior, falando da questão da zona rural, são as políticas de convivência com a seca. O que vemos aqui em Macaúbas agora recentemente está uma disputa sobre a paternidade da Lagoa do Açude. Quem fez a reforma, a ampliação da Lagoa do Açude? Eu estive lá essa semana. A água represada é um nível baixíssimo, acho que não chega nem a 5% da capacidade da represa. Mas nós não temos só a Lagoa do Açude, que é uma lagoa importante realmente e requer investimentos e é merecedora de investimentos. Torço para que ela encha em breve. Mas tem outras lagoas e represas da zona rural. Eu estive essa semana em Lagoa Clara, e há pouco tempo atrás eu publiquei sobre a situação da Lagoa Comprida. Os moradores de Lagoa Clara, lá da região da Lagoa Comprida, tiveram que ir à lagoa e fazer uma roçagem, porque o mato estava tomando conta da lagoa e a prefeitura não fez nada. Vocês imaginam um mutirão de pessoas, uma ação altruísta, mais de 10, 15 trabalhadores com foice, com enxada, fazendo a limpeza da lagoa, em razão da omissão do poder público. Nós denunciamos isso, encaminhamos requerimento para o prefeito municipal na época. A lagoa tinha baixado bastante o nível, era um momento oportuno de se promover uma limpeza na lagoa, uma ampliação da barragem. Mas é o que eu disse, falta prioridade, não é prioridade políticas de convivência com a seca. Agora veio o período de chuvas, a lagoa encheu, felizmente encheu a lagoa, mas está lá com muito mato, bastante assoreada, e as intervenções do poder público não foram feitas. São 13 horas em ponto na Bahia, né? Doutor Elismar, falando sobre política macaubense, né, sobre política pública aqui do nosso município, né, e falando sobre democracia. Olha, democracia em tudo e para todos, e Deus por nós, e Deus por todos nós. Parabéns, Júnior. Rony do Açude. Opa, Rony, obrigado pelo carinho da audiência, né? Boa, Elismar, bem lembrado, uma super secretaria de agricultura seria uma boa válvula de escape para a melhora na economia do município, né? Quem é que está participando com a gente aqui? Jefferson Portela. Opa, um abraço, Jefferson. O Jefferson participando aqui também da nossa programação. 13:01 na Bahia. Eu vou ali e volto já, não sairei. Você está ouvindo Jornal 103 Notícias, segunda edição. Agora em Macaúbas, o Laboratório de Análises Clínicas BioCenter, para melhor atender Macaúbas e toda a região, está realizando todos os exames de sangue, fezes, urina, biópsias, espermograma e DNA. E tem mais, o Laboratório BioCenter dará a você 20% de desconto em todos os exames laboratoriais e não acaba por aí. Exames liberados até o meio-dia. E ainda o Laboratório BioCenter está com mais uma novidade. Aos sábados pela manhã, está atendendo o Dr. Sonilson Nardes.
na área de dermatologia e clínico geral. Essas e outras novidades você encontra no Laboratório de Análises Clínicas Biocenter, situado na Rua Castro Alves, próximo à Ótica Macaúbas, em Macaúbas, Bahia. Contato 77-99814-4198. Arroz saboroso, gostoso demais, que comigo prova o sabor que agrada, sutil, nutritivo, sem colesterol. Arroz predileto, o arroz da dona de casa. É mesmo aqui na mesa, é uma beleza, não tem outro igual. A família agradece, arroz predileto é sensacional. Arroz predileto, arroz predileto. Arroz Predileto, o arroz da dona de casa, sem colesterol, diretamente de Santa Catarina para a Bahia e Minas Gerais. Representante Edilson Ataíde, Brumado, Bahia. Contrel, Comércio, Transporte e Representações Limitada, Travessa Silvia Schettini, número 3, Telefax 77-3441-1255, representando o arroz Predileto e o arroz Ataíde. Pensou em computadores, acessórios e manutenção? A SA tem a solução. Na SA você encontra também celulares, tablets, televisores, situado na Rua Castro Alves, centro de Macaúbas. Fone 3473-1564 ou 9805-6704. Compre qualidade, compre na SA Computadores. Você conhece, você confia. Alternativa Veículos. Os melhores consórcios e financiamento de veículos estão aqui. Condições imperdíveis, com aprovação rápida e parcelas que cabem no seu bolso. E tem mais. A Alternativa Veículos garante um super desconto para produtor rural ou empresa. É a oportunidade de carro novo para você, sua família ou sua empresa. Tá esperando o quê? Faça agora mesmo seu consórcio ou financiamento. Fone WhatsApp 779-9964-4850. Avenida Professor Ático Mota, Macaúbas, Bahia. Alternativa Veículos, a sua melhor opção. Suporte Loja, a loja que traz mais novidades para você. Venha já conferir a coleção de celulares 2020. Os aparelhos mais tops do momento você só encontra aqui. Venda de celulares novos e usados, peças, acessórios e muito mais. Manutenção especializada em todas as marcas, com o melhor preço e garantia. Se a sua tela trincou e o aparelho continua funcionando normalmente, a Suporte Loja troca apenas o vidro da tela. O seu celular continua original e você economiza até 70%. E atenção para mais essa novidade. Tá precisando de dinheiro? A Suporte Loja faz empréstimo com o seu cartão de crédito. Você recebe o dinheiro na hora e parcela em até 12 vezes. É sem consulta ao SPC. Venha conferir. Suporte Loja, em Macaúbas, na Praça da Feira, no centro. Em Ibipitanga, na Rua Clériston Andrade, no centro. Vem pra Suporte Loja. Tá precisando de dinheiro? A Suporte Loja empresta para você. Empréstimo pessoal, rápido e eficaz, com o saldo do seu cartão de crédito. Leve R$500 em dinheiro e pague só 12 de R$54. Precisa de mais dinheiro? Não tem problema. Na Suporte você leva R$1.000 e paga só 108 por mês. Precisou de 3.000? Paga só 12 de 325. Consulte outros valores. Não fique sem dinheiro. Vem pra Suporte Loja. Empréstimo rápido e pagamento facilitado no seu cartão de crédito. Você está ouvindo Jornal 103 Notícias, segunda edição. Júnior Porto, ele não tem medo de falar a verdade. O abacaxi que tá aí precisando ser descascado pelo poder público, pelas autoridades competentes. Conta pra gente e nós iremos, claro, estar te dando vez e voz aqui no nosso programa. Jornalismo sério e compromissado com você. Vem comigo, porque o olho é grande, mas a boca é maior ainda. São exatamente 13 horas e 6 minutos na Bahia. Doutor, chega, estou arrepiado. Chega um grande comentário aqui, né, do Janderson Lima, né, onde o cidadão diz, né, onde ele diz aqui: parabéns a Macaúbas FM por promover essa reportagem democrática, né? Seria interessante promover um debate nas próximas eleições entre os partidos.
como diz o Siqueira, chega, sobe um negócio assim na barriga. 13h07 na Bahia. Dando continuidade ao nosso bate-papo, nós estamos chegando quase ao fim do nosso programa, doutor, sobre a campanha eleitoral, né? Como advogado, você poderia falar um pouco, né? Um pouco melhor sobre o financiamento de campanha eleitoral, né? Porque o que acontece? Hoje, tem pessoas que não têm condições de entrar na política, mas têm vontade, né, de estar no meio político e, né, algumas pessoas que não têm condições de entrar na política, querem entrar na política para fazer algumas melhorias pela sua comunidade, pelo seu bairro, pelo seu município, né, e não tem condições. E aí outras pessoas falam assim, olha, Júnior, olha, tipo eu quero lhe ajudar para você entrar na campanha aí, eu vou dar aí a você, claro que eu não estou dizendo que eu vou entrar, longe de mim ser político, longe de mim. Está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo e nada contra os políticos, né? Mas o que acontece? Uma pessoa fala assim, Júnior, você tem vontade de ser vereador, prefeito, um deputado, um escambau, né? Mas você não tem condições. A gente lhe ajuda, né? Pode haver um financiamento de campanha eleitoral de qual forma legal? Esse candidato ele pode ter uma ajuda financeira. De onde pode partir essa ajuda financeira? Bem, Júnior, esse é um tema importante. Financiamento eleitoral. Quem financia as campanhas eleitorais? Tem aquela máxima que diz que quem paga a banda escolhe a música. Por isso que o financiamento de campanha eleitoral é importante. Temos que ter muito cuidado com isso. Quem paga a banda escolhe a música. Então, qual o modelo hoje vigente no Brasil? Nós temos o financiamento misto de campanha eleitoral. Ou seja, há recursos públicos, notadamente agora nessas eleições do fundo eleitoral, que foi aprovado pelo Congresso um montante de mais de 2 bilhões de reais para financiar as campanhas municipais esse ano, e também os recursos privados, que nesse caso só pode ser aceito doações de pessoas físicas. Lembrando que isso foi uma mudança recente, até pouco tempo atrás, era possível que as empresas doassem dinheiro. E essa história nós conhecemos muito bem a que fim levou, com as grandes doações das construtoras, quais eram os interesses que estavam por trás desses financiamentos. Inclusive eles financiavam todo mundo, eles financiavam o processo eleitoral. Aí eu falo da questão de quem paga a banda escolhe a música. Os desdobramentos disso, desse financiamento, dessa relação promíscua, porque ele financiava com outros interesses, não de promover a democracia efetivamente, porque é importante, mas para obter vantagens no eventual governo no futuro. Isso acontecia a nível nacional e acontece também a nível estadual e municipal. Temos que estar atentos ao financiamento de campanha. Quem é que patrocina as campanhas eleitorais? De onde é que sai esse dinheiro? As pessoas têm que observar que uma campanha eleitoral ela tem custo, evidentemente. Por isso que eu defendo sim um financiamento público. E também as doações privadas com os limites que já estão previstos em lei, de pessoas físicas. Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro público sim na campanha eleitoral. Quando você financia a campanha eleitoral, você está financiando a sua democracia, o processo democrático. Então é importante que haja dinheiro público e também dinheiro privado, com essas restrições, com essas limitações que a lei impõe. Hoje, especificamente, proibindo doações de empresas, né? Pessoas jurídicas não podem doar nas campanhas eleitorais. Eu considerei isso um avanço importante. Essa mudança decorreu de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional as doações empresariais, porque elas desequilibram a disputa eleitoral. Então foi uma mudança importante. Esse é o cenário. O problema também é porque hoje, basicamente, o que vai para a Justiça Eleitoral como prestação de contas e receitas e gastos de campanha, muitas vezes é uma ficção. Porque na prática a gente sabe que o valor empregado na campanha é muito maior do que aquele que figura lá na Justiça Eleitoral. E a população tem que estar atenta a isso. Quem é que está financiando? Por que está se gastando tanto dinheiro? Campanha eleitoral tem um gasto, tem adesivo, tem material, tem que produzir, tem um palanque, tem um investimento. Mas esse gasto demasiado na campanha eleitoral é um problema. E quem paga o preço ao final é toda a população. As pessoas têm que entender isso. Se a campanha é financiada por terceiros com outros interesses para se beneficiar depois, nós conhecemos essa história.
o que virou a Petrobras no Brasil. E outros exemplos, não só da Petrobras, mas outros estados envolvendo vários partidos políticos. Eu tenho a tranquilidade de falar porque o PSOL não está envolvido em nenhum esquema desse, não tem nenhum deputado do PSOL sendo investigado por corrupção. Isso é motivo de orgulho, sim. São 13h12 na Bahia, 13h12. Doutor, para a gente, finalizar, eu gostaria de trazer aí, a última pergunta de hoje. E a minha última pergunta é: o senhor, como um presidente de um partido hoje no nosso município, como presidente do PSOL, como o partido está se preparando para as eleições desse ano? E gostaria de saber, trazer logo uma notícia de antemão aos nossos ouvintes, se o PSOL em Macaúbas lançará candidatos, se tem novos nomes na política aqui da nossa cidade a ser lançado. Pois bem, Júnior, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de mencionar aqui rapidamente, até porque o tempo é curto, falando do município, dos problemas do município, não podemos deixar de falar do saneamento básico. Eu vou responder a sua pergunta, mas o saneamento básico é um dos exemplos do que não é prioridade aqui em Macaúbas. O interessante é que a lei que obriga os municípios a criar um plano de saneamento básico é de 2007. Havia um prazo em 2014. Esse prazo foi prorrogado, isso é âmbito federal, uma lei federal. Esse prazo foi prorrogado para 2017 e depois foi prorrogado novamente para 2019. Ou seja, o prazo para que os municípios instituam esse plano de saneamento básico. E agora, se não me engano, foi prorrogado novamente. O problema é que tem muitos prefeitos no Brasil que acham que o fato de ter sido prorrogado o plano, eles também podem prorrogar e esquecer, deixar de implementar e de criar um plano de saneamento básico. Isso é importante. Aqui em Macaúbas, o plano de saneamento, a luta pelo saneamento básico ela está forte por conta da ação da sociedade civil organizada. Nós temos aí uma participação efetiva, belíssima, do nosso camarada, amigo Joey Calife, Tarcísio Santana e outros tantos militantes que apoiam a causa e têm lutado arduamente pela aprovação de um plano de saneamento básico que é o futuro de Macaúbas. É pensar na saúde do município, é pensar na vida das pessoas, na qualidade de vida. E agora, Júnior, falando da pergunta sobre a situação do PSOL nas eleições desse município, como eu disse, o PSOL nós trouxemos ele para cá em 2014. É um partido, nós nos colocamos aqui de forma independente, não estamos vinculados a nenhuma das famílias que mandam em Macaúbas há muito tempo. E não é fácil fazer política dessa forma, não é fácil construir, estruturar um partido político, conseguir novos filiados, se posicionando assim, mas é um posicionamento necessário. Precisamos avançar, como eu disse naquela analogia do ônibus. Macaúbas hoje é um ônibus desgovernado, mas não basta trocar Chico por Francisco, não basta mudar o motorista. Precisamos trocar o ônibus. E a nossa proposta aqui para Macaúbas do PSOL é trocar esse ônibus. É mudar as práticas da política, tratar de projetos importantes para Macaúbas, pensar no futuro de Macaúbas, cumprir a lei quando a gente fala de concurso público, isso é fundamental. Então a gente pretende sim, o partido está se organizando, estamos inclusive em campanha de filiações, houve adesões importantes nas últimas semanas. Estamos aí nos preparando para as eleições. E com certeza o pessoal vai participar sim das eleições municipais esse ano, com candidatos a vereadores. Estamos focados nas candidaturas ao legislativo, mas não descartamos ainda, eventualmente, lançar candidato ao executivo, lançar candidato ao prefeito. E eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer aos camaradas do PSOL que têm me apoiado. Eu que estou hoje na presidência do partido, Eduardo, Tiago Lima, doutor Tiago, doutor Mauro, Dr. William, Joselino, os camaradas aí do Partido Socialismo e Liberdade de Macaúbas, que estão aí na luta, nas fileiras do PSOL para fortalecer e para criar, sim, uma alternativa política em Macaúbas. A população precisa acreditar nisso, que há outros caminhos a seguir. E é essa a proposta do PSOL. E com certeza, vamos sim participar da disputa eleitoral desse ano. Estamos organizando e preparando o partido para o pleito que já está chegando, poucos meses das eleições. Doutor, gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso plantão de radiojornalismo, e que fizesse suas considerações finais aos nossos ouvintes de casa. Fica à vontade. Júnior, eu gostaria de agradecer aos ouvintes da Macaúbas FM, a toda a população de Macaúbas que acompanha essa entrevista, agradecer à Rádio Macaúbas FM, ao programa 103 Notícias, a você pelo convite, essa participação, esse espaço, isso aqui fortalece a democracia em Macaúbas, o aperfeiçoamento das políticas públicas. É fundamental trazer temas que muitas vezes a política tradicional não vai pautar.
Ou a gente pauta, ou esses temas são desconsiderados por eles, porque não é do interesse deles. Então trazer um grupo novo e que surjam outros grupos que com propostas decentes para Macaúbas, de mudança de verdade, como eu falei antes, mudança das práticas, que vai desde a campanha eleitoral à forma de se governar. É fundamental. Eu gostaria de agradecer a toda a população de Macaúbas que nos acompanha nesse momento aqui na rádio Macaúbas FM e dizer que é possível, que a mudança é possível, devemos acreditar na mudança. Eu acredito nessa mudança, estamos aí com o partido, trabalhando muito nesse processo aí de bastidores, de preparação do nosso partido para as eleições municipais e devemos acreditar na mudança. A mudança está dentro de cada um de nós. Eu acredito na mudança e espero que a população de Macaúbas compreenda isso, principalmente os jovens. Os jovens devem entender que é fundamental construirmos um futuro diferente para Macaúbas. O que acontece hoje em Macaúbas aqui é inaceitável. Temos que trilhar um caminho diferente. É fundamental, é importante. Essa é a minha mensagem, eu agradeço aos ouvintes da Macaúbas FM e espero retornar aqui em outra oportunidade. Eu que agradeço, doutor, né? Muito obrigado pela sua participação aqui na nossa programação. Hoje recebemos o doutor Elismar Oliveira, presidente do PSOL e advogado aqui no nosso município, falando sobre a política macaubense. São 13h18 na Bahia. Pra cantar comigo. São 13h18 na Bahia. Sou sertanejo e conheço meu sertão em carne e osso. Trabalho muito e padeço com a canga no pescoço. Trago no pensamento meu irmão do sofrimento, que no duro padecer, levando o peso da cruz, é quem trabalha e produz para a cidade comer. Eu não ignoro nada deste sertão sofredor, que puxa o cabo da enxada, sem arado e sem tratos e juras de candidatos nas festas eleitorais. Meu sertão da Seriema, sertão queimado do sol, que não conhece cinema, teatro nem futebol. Sertão de doença e fome, onde o pobre assina o nome com um dedo e pena na mão. Para enganado e inocente, dar um voto inconsciente quando o tempo de eleição. Este sertão que persiste, soltando os mesmos gemidos, é qual purgatório triste das almas dos desvalidos. Ele não tem providência de remédio ou de assistência pra gente roceira. Dentro do mais pobre quarto, a mulher morre de parto nos braços da cachimbeira. Forte abraço no coração de cada um para vocês, Flávio Leandro, chuva de honestidade. Eu volto segunda-feira com o nosso plantão de rádio jornalismo, 103 Notícias, primeira edição, a partir das 7h da manhã. Um bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Que Papai do Céu venha derramar chuvas de bênçãos e de graças a cada um de vocês ouvintes. Um abraço a cada sertanejo com rádio ligado aqui da nossa Bacia do Paramirim. Sofrer da seca no Nordeste do século XXI, onde até o voo troncho do ano fez progresso e teve evolução. Eu sei, vai lá! Eu sei que a chuva é pouca e o chão é quente, mas teima um pouco enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchentes de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Israel é mais seco que o Nordeste, no entanto se investe, tem fartura, dando força total à agricultura. Faz brotar a folha verde no deserto, dá pra ver que o desmando aqui é certo. Sobra voto, mas falta competência pra tirar das cacimbas da ciência água doce que rega a plantação. Eu sei que a chuva é pouca e que o chão é quente, mas tem mão boa enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchentes de caridade, só quero chuva